Eu acho que eu venho trabalhando a criação do valor no imaginário, na indústria do imaginário, numa fronteira que muito pouca gente esteve. Que eu acho, pelo tema do que você vinha me falando no carro e tudo, pode ter um diálogo muito profundo e muito produtivo com o que vocês estão pensando. Eu queria falar um pouco sobre a mercadoria e sobre como a mercadoria é um signo e sobre como, no nosso tempo, o que se trata de produzir é muito mais o signo da mercadoria do que o corpo, a coisa corpórea da mercadoria. Nós vivemos num período, e por isso eu escrevi aquela história que o Capital aprendeu a falar. Nós vivemos num tempo que é como imagem que a mercadoria circula, e não como objeto corpóreo. Então, sobre isso eu queria falar um pouco, e sobre a produção dessa imagem na mercadoria. E eu vou falar de 3 categorias. 2 estão no Marx e uma não está. O valor de uso, o valor de troca e o valor de gozo. Essa expressão valor de gozo, eu criei, mas depois eu descobri que Lacan tinha falado em valor de gozo, em seminários que não estão publicados, em seminários que ainda vão ser publicados. Em 67 ele falou em valor de gozo, mas fala com uma outra acepção. Agora, a intuição dele ia nessa direção. A imagem é que torna mais visível o valor de gozo na mercadoria. Então eu queria falar sobre isso. E eu acho que isso vai ter muito a ver com você. E quando eu falei que vai explodir a cabeça, é porque a fabricação do valor de gozo absorve olhar social. Ela não é feita para o olhar, ela é feita a partir do olhar. É uma inversão. E eu queria trabalhar um pouco também sobre como isso acontece. Essas formulações, de todo modo, são muito iniciais, porque quase aí eu estou num território em que eu não dialogo com praticamente ninguém. E aquela história do sujeito que fica falando sozinho. Mas em várias outras coisas eu estou falando sobre temas que têm interlocução com vários outros pensamentos, várias outras teorias. Eu também queria comentar sobre uma situação política da nossa época. Queria comentar marginalmente, de passagem, mas antes de entrar no resto. Eu estava hoje de manhã numa conferência de preparação para a grande conferência que vai haver no Brasil, conferência de comunicação. Vocês estão acompanhando isso aí? Conferência Nacional de Comunicação. E eu acho que o discurso político, que muito corretamente pegou... Deixa eu desligar, não é o meu que apitou, mas... que muito corretamente aponta os fenômenos na economia e tudo mais, e que eu fico um pouco assustado com a incapacidade desses discursos de se atualizarem, né? Não prestou atenção no que há de opressivo no Estado. Nós ainda acalentamos a ideia de que o Estado vai nos redimir, de que o Estado vai fazer justiça, que o Estado vai até ordenar e editar os debates na sociedade. E eu tenho
prevenção profunda e antiga contra isso. A mesma energia que eu jogo numa crítica da economia e numa crítica do espetáculo, eu jogo numa crítica da instrumentalização de movimentos sociais, que eu vejo acontecer no Brasil, na idolatria da figura do Estado. Então eu tenho uma visão muito crítica desse processo. Portanto, uma visão também crítica até da atual configuração de forças no Brasil, ou seja, de certos movimentos do governo atual. Eu queria deixar isso claro. Eu trabalhei, eu não sei quais de vocês sabem disso, mas eu, durante 4 anos, fui presidente da Radiobras. Trabalhei no primeiro governo Lula e pautei a minha atuação ali por uma defesa incondicional da liberdade de expressão, que é muito mais séria do que a gente supõe normalmente, e da transparência na gestão da coisa pública, o que outra vez reverbera aquilo que a gente estava falando aqui, dos processos escuros. Na coisa pública não pode haver processos escuros. Na criação eles precisam existir, mas isso é uma outra conversa. E eu pautei por aí. E eu olho com muito cuidado esse negócio de os processos políticos abastecerem uma esperança de que o Estado fará por nós, de que o Estado editará os assuntos, ditará comportamentos. Tenho muita prevenção com relação a isso. Até com relação ao negócio de fumar ou não fumar, beber ou não beber, ver pornografia ou não ver pornografia. Isso está relacionado ao que nós vamos falar aqui, o que eu vou falar aqui, mas, como eu disse, é um comentário marginal. Eu só faço esse comentário para que não se estabeleça aqui a expectativa de que a minha crítica do capital conduz a uma ideia de estatização dos processos sociais e mesmo econômicos. Não conduz. Não é nisso que eu acredito. Pois então, e Deus me livre de uma ideia de um burocrata de Estado estar dirigindo, por exemplo, o que vocês vão falar ou deixar de falar num espetáculo teatral. Sabe uma coisa assim? De um burocrata de Estado falar que isso é bom ou mal para adolescente, que isso faz bem para o debate saudável da juventude, e que isso não é desejável que isso apresente. Eu tenho profundo pavor desse negócio. E ainda hoje, no século XXI, essa mentalidade existe. Portanto, o que eu vou falar de crítica do espetáculo não é para ser entendido como uma coisa, vamos estatizar tudo que estará tudo resolvido. Ou vamos controlar tudo em coletivo que estará tudo resolvido, que é o jeito que o Guy Debord termina o Sociedade do Espetáculo. Eu uso o Guy Debord demais como um primeiro diagnóstico do fenômeno que eu estudei, mas descarto completamente o que ele fala para a superação do espetáculo. O Guy Debord enxerga o modo como o capital vira uma concentração de imagem, mas para a superação disso ele convoca quase que uma reunião dos soviets, que foi como Lenin organizou a tomada do poder em 1917. Todo o poder aos soviets, os conselhos operários, que assumem o poder que tinha se esvaziado nas outras instâncias. Isso absolutamente não resolve e produz deturpações ainda piores. Pior que o espetáculo é o espetáculo estatizado. Enfim.